Olá, meus irmãos. Hoje eu vou fazer um vídeo muito importante. Esse vídeo é um dos mais importantes que tem, meus irmãos. Que a partir desse vídeo agora e dos outros que eu fiz sobre o nome do nosso Pai, que é Pai, e o nome do Messias, que é Messias, espero que os irmãos da família já tenham entendido. Claro que os porcos e os bodes nunca vão entender. Por isso que eles já são bodes e porcos, não entendem nada. Só entendem dar dinheiro para essas religiões do inferno e ficar adorando as igrejas evangélicas, católicas e o hebraico. Os judeus, hebraico lá, adorando esses professorzinhos aí que seguem esses porcos. Quem quer que os porcos, os bodes seguem? Aqui é só para a família. Quem quiser se alimentar do pão da vida, de graça vai receber. Então, meus irmãos, agora chegou numa parte muito importante. Finalmente vocês vão entender. Porque eu sempre disse que o hebraico era uma língua de Satanás e o povo judeu foi escolhido pelo próprio diabo na terra. Meus irmãos, eu vou ter que usar algumas palavras hoje, pelo menos uma palavra. Então, eu espero que vocês entendam que vou ter que usar essa palavra para que vocês entendam. Porque se eu for tentar maquiar essa palavra, não vai dar. Então eu vou falar na lata a palavra para vocês entenderem. Fica mais prático para entender. Então eu vou pedir para os irmãos que tiver criança, alguma coisa, criança estiver assistindo, eu peço que tirem elas para elas não estar, porque eu vou ter que usar uma palavra. Infelizmente, essa passagem é muito importante, meus irmãos, e eu não estou aqui para maquiar. Eu vou falar na lata. Por que os judeus é o povo de Satanás? Então eu peço para os irmãos que tiver criança, alguma coisa, crianças assistindo, e não me leve a mal o que eu vou falar, meus irmãos. As escrituras maquiou, mas eu já vou falar na lata para que vocês entendam o que eu vou falar, para não ter dúvidas, porque senão vai ter dúvidas aí não adianta. Então é melhor falar na lata e aí vocês vão entender bem claro o que eu quero falar. E não me levem a mal, vocês vão ver que eu nunca falei esse tipo de coisa, mas essa palavra está nas escrituras de outra forma, mas eu vou falar na palavra clara dos dias de hoje para vocês entenderem, para não ter nenhuma dúvida. Eu vou dar um exemplo, se tiver alguma criança assistindo, eu vou dar um exemplo mais ou menos. Lembra daquelas que eu falei para vocês, a barraca, a semente e as 4 galinhas? Então, a barraca vocês vão saber daqui uns dias, a semente vocês já sabem que é a palavra, e as 4 galinhas eu vou usar uma. Vou dar um exemplo para vocês, meus irmãos, um exemplinho só para se tiver criança assistindo, vocês pegar e tirar, que daqui para frente eu vou usar muito essa palavra. Daquelas 4 galinhas, algumas botou alguns ovos. Vou maquiar um pouquinho, fazer uma historinha, meus irmãos, para que se tiver criança assistindo não levar a mal e vocês não levar a mal o que eu estou falando, porque é muito sério o que eu vou falar. E eles maquiaram isso para que vocês não entendam. Então vamos supor que aquelas 4 galinhas que eu disse, uma delas botou ovos. E aí os ovos nasceram pintinhos. E aí os pintinhos foram crescendo, viraram pintos e depois viraram galos. Então, meus irmãos, quando a galinha bota o ovo, chocou, nasceu o pintinho foi crescendo, virou pinto e depois virou galo. Eu vou usar a palavra pinto. Então, infelizmente eu tenho que fazer essa maquiagem, é meio boa, meus irmãos, mas porque senão os cães, esses porcos vão vir aqui e vão ficar falando que eu estou falando coisas absurdas. Não estou falando não, é para vocês entenderem. Então a palavra pinto, se alguém tiver criança, alguma coisa, aí é referente ao pintinho. Nasceu o pintinho, ele vai crescer, vira pinto, depois vira galo. Então, meus irmãos, a palavra pinto eu vou usar muito nessa passagem. É muito importante e eu vou usá-la claro, para que aí vocês entendam bem. Então vamos lá, meus irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Há muito tempo, lá no princípio, Deus apareceu para Abraão e disse que ele teria que fazer a circuncisão para saber qual eram os seus filhos. Estão entendendo, meus irmãos? Presta atenção. Olha, eu tenho que marcar vocês para mim saber quem são os meus filhos. Para ao longo do tempo, eu não perder vocês, eu vou saber sempre quem é vocês, os meus filhos. Então eu vou deixar um sinal meu com vocês. Estão entendendo, meus irmãos? Então vocês vão entender bem daqui a pouco que eu vou falar. E aí, esse Deus apareceu para Abraão e falou: é o seguinte, para mim saber que vocês são meus filhos, é necessário que toda criança macho, quando nascer, vocês vão cortar um pedacinho do prepúsculo, ou um pedacinho do pinto. E aí, todo aquele que tiver com o pinto cortado, esse é meu povo. O resto é gentil, é inútil, é lixo.
Porque assim eu vou saber quais são os meus filhos e qual não são os meus filhos. Uma pergunta, meus irmãos. Quem era esse Deus? Que falou para Abraão que precisava ter um sinal na carne, para saber reconhecer quem era, quem é os filhos dele, o povo dele. Quem era esse Deus? Agora vamos falar do nosso Pai, o que criou o céu, a terra, criou tudo. Você acha que o nosso Pai é um inútil? Um burro? Qual que você segue? Esse Deus de Abraão ou o que eu vou falar agora? São dois. Você acha que o nosso Pai precisa marcar a gente para saber qual é seus filhos, meus irmãos? Ué, ele não é onipotente, ele pode estar em todo lugar? Quer dizer que nosso Pai precisou marcar a gente? Que história é essa, meus irmãos? Que o povo desse Deus de Abraão tinha que cortar um pedaço do prepúsculo, do pinto. Cortar um pedacinho do pinto. Para ele, quando ver o pinto, ele saber que era o povo dele. Que história é essa, meus irmãos? Que povo é esse? Pois bem, meus irmãos, aí está de novo o anjo de luz. Lembra? Que o nosso irmão Paulo falou, olha, o diabo pode disfarçar de anjo de luz, cuidado. Quem apareceu para Abraão e disse para Abraão, olha, nós vamos ter um sinal entre mim e vocês. Todo homem que nascer, filho homem, vocês vão cortar um pedacinho do prepúsculo, do pênis, do pinto. E esse será o meu povo. Essa marca vai ser um sinal eterno entre o meu povo. Me diz uma coisa, meus irmãos. Esse Deus vagabundo que mandou cortar um pinto para saber qual é o povo dele é o nosso Pai? Desculpa a palavra pinto, mas eu vou ter que usar essa palavra para vocês entenderem. É o nosso Pai? Esse povo judeu que corta o pinto lá, que segue esse Deus, diabo, que mandou cortar o pinto, é o nosso Pai? É simples de entender, meus irmãos. Simples de entender. E aí eu vou entrar agora no mérito do que acontece depois. Chega a ser absurdo, meus irmãos, o que eu vi sobre isso. É absurdo. Quando Moisés teve os seus 2 filhos e foi lá pegar os filhos dele para cortar o pinto dos filhos dele, depois que eles foram, também Moisés foi, depois foi Abraão, todo mundo foi enganado por Satanás. Presta atenção, meus irmãos. Nosso Pai não precisa mandar cortar nosso pinto. Nosso Pai não é masoquista. Nosso Pai não quer ver a gente se cortando, sangrando, se machucando. Quem mandou? Abraão fez esse pacto com Abraão e fez o pacto com um outro, enganou um monte, dizendo para cortar o prepúsculo, um pedaço do pênis, do pinto. Foi o próprio diabo. Por isso que o povo judeu tem essa mania de cortar o pinto. Quem ensinou isso para eles foi o diabo. Porque o diabo não é onipotente, meus irmãos. Ele não sabe quem é. Nosso Pai sabe. Nosso Pai sabe quem eu sou, quem você é. Ele sabe o dia que você nasceu, o dia que você vai morrer. Ele sabe o dia que eu nasci, o dia que eu vou morrer. Só que o diabo não sabe. Então ele precisou marcar o povo dele. Os hebreus. Não é, irmãos? Tem muitos irmãos aí que deixaram de falar comigo por idolatrar os hebreus, judeus. Agora eu quero que vocês me falem isso. Falem para mim. Esse hebraico que você segue, maldito do inferno, que foi criado pelo próprio diabo. Nunca falaram isso para vocês, né? Nunca falaram. Que foi o diabo que foi falar com Abraão lá e foi falar com o outro lá. Que o nosso pai, o diabo pediu permissão, ó. Falou pro nosso pai, ó, eu posso testar eles? Foi, e testou. E não passou. Agora me diz, você acha que foi o nosso pai que mandou cortar um pedaço do pinto das crianças? Para saber qual é o povo dele? Tem cabimento uma coisa dessa? Será que não tem cérebro na cabeça dessas pessoas? Que seguem esse judaísmo do inferno, essas hebraicos, essa língua maldita do inferno? Vocês acham que é ele? Foi o nosso pai que mandou cortar um pedaço do pinto? Tem pior ainda, meus irmãos. Tem pior. Sabe o que esses judeus do inferno, filhos do diabo, fala? Esses judeus hebreus, filhos do inferno, fala. Ele fala que quando for entrar no reino do céu, Arão, irmão de Moisés, vai ficar lá no céu, na portaria do céu. Todo mundo vai estar lá. E aí vai chegar todo mundo, fazer uma fila. Todo mundo com o pinto na mão. E aí Arão vai ficar olhando o pinto de todo mundo para ver quem vai poder entrar no céu e quem não vai poder. Ó, o Arão vai chegar assim e falar para você, ó, aí, deixa eu ver seu pinto aí. Se tiver circuncidado, você pode entrar no reino do céu, senão você vai pro inferno. Que Deus vagabundo é esse, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Pensou? Você chegar no céu lá, aí vai ter uma fila. Todo mundo com o pinto na mão. Segurando o pinto, todo mundo. Desculpa falar, meus irmãos, eu tenho que falar na lata para vocês entenderem. Porque é muito sério isso.
Todo mundo com o pinto na mão. Aí Arão vai vindo, vai dar uma olhada. Deixa eu ver se você foi circuncidado. Deixa eu ver se você é o povo de Deus, do diabo, né? Do diabo. Que não é nosso pai, não. Nosso pai não pede para ninguém cortar, não quer ver nós se machucando, não. Cortando, fazendo sangue, não. Igual os animais. Sacrifício de animais, quem pediu foi o diabo. E quem pediu para fazer esse... cortar um pedacinho do pinto das crianças e dos homens também. Porque quando a pessoa se convertia ao judaísmo, tinha que cortar um pedaço do pinto também. Isso é absurdo, meus irmãos. Desde quando nosso pai não é masoquista, quer cortar... Pensou? Cortar um pedaço do pinto, meu, sai sangue, tudo. Nosso pai não quer ver a gente se machucando, não. Que Deus é esse? O vagabundo é esse? Que quer cortar nosso pinto para ser o povo deles? Foi Satanás que escolheu esse povo. Eu disse para vocês que eu sabia dessa história. Quem escolheu o povo judeu e fez a circuncisão de cortar um pedaço do pinto para ao longo da história inteira saber qual é o povo de Satanás que não é? Foi o diabo. Esse negócio de cortar o pinto aí, meus irmãos, foi o diabo. Imagina, olha a história desses caras. Ó, se você não cortar seu pinto... Aí, ó, professorzinho de hebraico vagabundo. Professorzinhos hebraicos de vagabundo. E os outros irmãos aí que adoram o judaísmo. Pergunto pra vocês, ó. Pergunto pra vocês, já cortaram o pinto? Porque pra entrar no reino do céu, quem segue em Yahoshua tem que cortar o pinto. E aí? O nome daquele nome que morreu na cruz é Messias. Esse Yahoshua, diabo aí que vocês seguem, que vocês clamam o nome dele... Tem que cortar o pinto. Para você entrar no reino do céu, vocês têm que cortar o pinto. Se não cortar o pinto, não entra. Vai chegar no céu lá, Arão vai estar lá, o irmão de Moisés vai estar no céu, e aí vai falar assim, ó, vai, põe o pinto para fora, deixa eu ver seu pinto. Se tiver circuncidado, você pode entrar, senão você vai pro inferno. Que mente que é essa? Muitos irmãos deixaram de falar comigo aqui por causa desse maldito hebraico. Esse maldito hebraico é uma língua satânica. E daí da circuncisão, nasceu também a língua hebraica aí. É, meus irmãos. Desde quando nosso pai ia falar assim, ó, eu preciso marcar meu povo, eu vou ter que cortar o pinto deles para saber quem é meu povo. Em quem vocês acreditam? Nesse Deus vagabundo que precisa selar os filhos dele, porque foi um selamento. O diabo selou o povo dele, cortando o pinto. Aí quando morre, vai lá no céu lá, Arão vai falar assim, vai, põe o pinto para fora aí que eu preciso saber se você realmente é do povo de Deus, do diabo, né? Idiotas que seguiram o diabo, se perderam, seguiram o diabo. Desde quando o nosso pai manda cortar alguma coisa, meus irmãos? Desde quando o nosso pai quer que a gente fique sangrando, se machucando? Desde quando o nosso pai quer que a gente mate animais para ele? Desde quando? Vocês que seguem esse hebraico maldito aí, me explica isso. Vocês, professorzinho de merda de hebraico, porque vocês ensinam isso pro povo? Que quem segue esse lixo desse hebraico aí, do inferno, tem que cortar o pinto, porque quando chegar lá no reino do céu lá, Arão vai estar lá no reino do céu, na portaria do céu, ó. Quem tiver com o pinto cortado, fica na esquerda. Quem tiver com o pinto, quer dizer, quem tiver com o pinto cortado, fica na direita. Quem não tiver, vai para a esquerda, vai para o inferno. Tem cabimento uma coisa dessa, meus irmãos? Eu disse para vocês, o hebraico é uma língua satânica. Quando Satanás pediu para cortar o pinto das crianças e dos homens que fizeram parte do judaísmo, era Satanás falando isso. Nosso pai não é nenhum masoquista, meus irmãos, que quer que as pessoas se machucam, se ferem. Ele não quer essas coisas. Ele disse, eu não quero sacrifício. A única coisa que ele quer é amor ao próximo, amor ao pai, amor ao próximo. E crer no filho dele, o Messias. Nada de Yahoshua, nada de Yeshua, nada disso. Nem Jesus Cristo. Messias. O nome dele é Messias. Eu sempre falei desde o começo. O nome do pai é pai. E o nome do Messias é Messias. Mudaram muito. Demorou para a verdade vir, mas chegou. Agora me diz. Me diz. Toda criança macho que nascer vai cortar um pedaço do pinto. Tá bom. Para entrar no reino do céu tem que cortar o pinto. Aí, ó, vocês que seguem o hebraico aí, a Yahoshua, vão aí, ó, pega uma faca e corta o pedaço do pinto, porque senão vocês vão pro inferno. Hipócritas. Vão pro inferno. Ah, Yahoshua, seguidores de Yahoshua. Tem que cortar um pedaço do pinto, senão não pode entrar no reino do céu. E aí? Arão vai estar lá, não pode ser, ó. Só com o pinto cortado. Pensou? Chegando lá, Arão lá no céu, assim, todo mundo, ele vai até todo mundo com o pinto na mão. Vamos lá. Aí faz a fila, todo mundo olhando o pinto para ver quem vai entrar no céu e quem não vai entrar. Tem cabimento uma coisa dessa? Que merda de evangelho, que povo que é esse? Que é enganado por diabo. O diabo engana. Como pode o diabo enganar as pessoas nos dias de hoje? Uma coisa tão simples. Nosso pai não quer que a gente se corte. Nosso pai não quer que a gente faça sacrifício de animais. Ele não quer nada disso. Desde quando nosso pai ia mandar matar os animais? Para queimar o animal e